momento, Pai. E nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas nesta hora, Senhor. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos revelar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse momento, Pai, que nós passamos aqui juntos, estudando, Pai, meditando na Tua palavra, que seja uma oferta ao Senhor, Pai, do nosso tempo. Nós ofertamos a Ti, Senhor, estes momentos, ó Pai. E que esses momentos, ó Deus, aqui, não seja, Pai, apenas, ó Deus, para fazer, Senhor, um curso, Pai. Para dizer, Senhor, que nós temos um curso, completamos um curso. Mas, pelo contrário, Pai, nós queremos completar o curso. Mas nós queremos, Pai, as características do reino do Senhor gerada em nós. Nós queremos sair daqui, Pai, com características em nós, que nós não tínhamos. E nós ganhamos aqui, Senhor, buscando a Ti, buscando a Tua presença, buscando conhecer o Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha, Pai, nos ensinar nesta tarde, como sempre o Senhor tem feito. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém? Irmãos, se você quiser e se você puder, abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 5 de Mateus. O que acontece aqui? Inicia, irmãos, aqui no capítulo 5 de Mateus, inicia o Sermão do Monte. E aqui nós vamos aprender muito a respeito do reino de Deus. Porque o que é o Sermão do Monte, da montanha? O que é? São as diretrizes para o povo de Deus. Se você quer saber qual é a conduta de um cidadão do reino de Deus, você precisa conhecer o que o Senhor Jesus ensinou quando Ele subiu no monte, certo? Então agora nós vamos iniciar aqui no capítulo 5. E no capítulo 5, ele já inicia assim, olha o que Mateus diz. Ao ver multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então aqui nós já temos dois grupos de pessoas. Quem são esses dois grupos que já inicia aqui no Sermão do Monte? O Senhor Jesus diz que Ele tem dois grupos de pessoas, multidão e discípulos. Então, sempre que você falar a respeito do reino de Deus, nós vamos encontrar dois grupos de pessoas. Nós vamos encontrar a multidão e vamos encontrar os discípulos. Mas qual é a diferença? São enormes, né? Qual é a diferença entre multidão e discípulo no reino? Qual é a diferença? Nós podemos dizer que a diferença são as expectativas. Qual é a expectativa da multidão? É só você pensar no dia de hoje. Qual é a expectativa da multidão hoje no reino de Deus? A multidão, ela quer saber o que Jesus pode fazer por ela. É ou não é? A multidão, ela quer saber se Jesus vai multiplicar os pães para ela. Certo? E qual é a expectativa do discípulo de Jesus? A expectativa do discípulo de Jesus, a Bíblia diz, né? O que eu posso fazer para ser semelhante a Ele? Porque nós somos a semelhança do Senhor, mas nós precisamos buscar conhecer o Senhor Jesus. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos ter um hábito de oração, nós precisamos ter uma vida de consagração ao Senhor, para descobrir como é ser semelhante ao Senhor Jesus. Então aqui, quando
Mateus, no capítulo 5, ele registra, né, o sermão do Senhor Jesus, ele já deixa bem claro as expectativas, né, de cada um. No decorrer do capítulo, no decorrer do Sermão do Monte, você vai ver que fica muito evidente quais são as características de um discípulo e as características da multidão. Mateus, ele organiza os temas. Quando você estuda o Evangelho de Mateus, você pega as coisas, elas são estruturadas. Quando você estuda, por exemplo, o Evangelho de Lucas, muitas coisas que Mateus colocou em uma sequência, no Evangelho de Lucas, elas estão espalhadas. Não está nesta sequência como Mateus coloca. Então, olha aqui, Mateus ele fala das bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? Ser feliz. Bem-aventurado é ser feliz. E aqui também no Sermão do Monte, você vai descobrir quais são as características das pessoas do reino de Deus. Como que essas pessoas devem proceder? Está tudo aqui. Então vamos lá. Ele diz ali, primeira, bem-aventurados pobres de espírito. Irmãos, o que é ser pobre de espírito? Segundo o que Mateus relatou para nós aqui. Quando você estuda a Bíblia, o que nós descobrimos? Que no tempo de Jesus, os fariseus, os sacerdotes da época, eles cumpriam as leis, certo? Eles cumpriam as leis, eles procuravam cumprir toda a lei. E eles estão acostumados com isso. Aí chega o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz assim: olha, ser feliz, ser bem-sucedido, não é você ser sacerdote, não é você ter o Velho Testamento, né, o Pentateuco todo na sua cabeça. Não é isso. O Senhor Jesus chega e ele já chega dando as instruções do reino. E ele diz: bem-sucedido no meu reino é aquele que é pobre de espírito. Nossa, isso é um choque, né, para a sociedade da época. Isso é um choque para aquele povo arrogante, aquele povo que eles se achavam, né? É do ser humano isso. Não posso falar aquele povo porque hoje em dia não é diferente. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim: bem-aventurados pobres de espírito. Por quê? Esse pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que ela depende 100% do Senhor. Essa é uma pessoa pobre de espírito. Às vezes as pessoas tentam interpretar de tantas maneiras o que o Senhor está dizendo a respeito de ser pobre de espírito. Sabe quem é pobre de espírito? É aquela pessoa que entregou sua vida a Jesus e entrega tudo ao Senhor. Porque às vezes nós dizemos, na teoria, nós dizemos assim: eu entrego a minha vida ao Senhor, mas do meu casamento cuido eu. Eu entrego a minha vida ao Senhor, mas dos meus filhos eu cuido do meu jeito. Aí eu te pergunto, você realmente entregou sua vida ao Senhor? Esse é o pobre de espírito, que entregou tudo ao Senhor. Depende completamente de Deus. E daí tem mais, o Senhor diz assim: bem-aventurados que choram. Nossa, Marta, mas eu choro tanto. Não é deste choro que o Senhor está falando.
Não é do choro que você chora quando você assiste a um filme. Não é este choro. Este choro que o Senhor está dizendo é um choro de alguém que está inconformado com o pecado. É um choro de alguém que está inconformado com as coisas do mundo. É deste choro que o Senhor está falando. Bem-aventurados que choram, porque deles é o reino dos céus. Porque serão consolados, né? Quando que você chorou por um pecador? Quando que você chorou, você assistiu uma notícia, um noticiário, e aquilo feriu, né, a sua crença, a sua fé, e você chorou e disse assim: ah, Senhor, o Senhor precisa voltar, esse mundo está perdido. Por quê? Se nós não sentimos esse inconformismo com o pecado, e as características do reino? Porque do reino nós somos. Nós somos do reino. Mas vocês concordam comigo que tem pessoas que nós podemos estar no reino sem ter característica de pessoas do reino? Podemos. Podemos sim, é uma pena. Por quê? Porque essas características, elas são pré-requisitos para quê? Para você ter uma vida abundante aqui, ainda aqui na terra. Às vezes nós falamos muito daquele versículo, né? Que o Senhor veio para nos dar uma vida abundante, e é verdade. Só que tem os pré-requisitos das pessoas do reino. Então, quanto mais você pedir ao Senhor para gerar em nós essas características, mais você vai ter da vida abundante do Senhor. Perfeito? E que mais que ele diz? Bem-aventurados os mansos. E o que é ser manso aqui? Nossa, aquela pessoa é tão mansa. É disso que o Senhor está falando? Não. Não é disso. Sabe quem que é o manso aqui? O Senhor Jesus está dizendo assim: bem-aventurado é aquele que não tem justiça própria. Bem-aventurado é aquele que não tem justiça própria. Por quê? Porque você confia no Senhor. Você abriu mão da sua justiça própria. É muito difícil isso aqui. É muito fácil nós falarmos, mas isso aqui é muito difícil. Muito difícil de viver. Ontem mesmo, no meu trabalho, nós tivemos uma situação lá e eu comentei com o colega. Eu falei: olha, a minha vontade é de fazer isto, mas se eu fizer isto, eu estou fazendo justiça própria. E não é para isso que eu fui chamada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo da forma que agrada ao Senhor. Então, assim, isso é justiça própria, no dia a dia. Abrir mão da justiça própria, abrir mão dos seus direitos, às vezes. Abrir mão de outras coisas. Eu já ouvi o pastor José Rodrigues dizendo assim: eu já paguei uma dívida 2 vezes. E eu tinha convicção que eu tinha pago. Mas a pessoa estava me cobrando. Eu fui lá e paguei novamente. Por quê? Pelo reino. Pelo reino de Deus. É isso, cidadão do reino, né? Então os mansos, aí também tem aquela interpretação religiosa que diz assim: se você é do reino de Deus, então você tem que ser aquele manso que você anda assim, sabe? Cabeça baixa, né? Que cada um pode fazer de você um saco de pancada e pode bater em você. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você é um manso, quando acontece algo com você, o que você vai fazer? Você vai entregar ao Senhor. Você vai dizer assim: Senhor, eu abri mão da minha justiça própria, mas eu entrego isso ao Senhor. E é o Senhor que vai trabalhar. É o Senhor quem vai fazer. Mas aqui a gente tem uma outra questão que é importantíssima. A Bíblia diz assim que Deus é um Deus vingador, certo?
A Bíblia diz isso, que Deus é um Deus vingador. Só que quando a gente pensa neste versículo, nós cometemos um erro. Porque imagina assim, a Evinha faz algo contra mim. Ela faz algo contra mim. Daí eu penso assim, Deus é um Deus vingador, então eu vou pegar a Evinha nas mãos de Deus, para Deus ir lá e descer o chicote. Irmãos, isso não é justiça própria? Isso é justiça própria, não é do cidadão do reino. Sabe como que funciona essa questão? A Eva fez algo contra mim, a Evinha, e daí eu chego diante de Deus, e eu oro ao Senhor e entrego ao Senhor, e digo, Senhor, aconteceu isto, e eu estou muito triste, mas eu entrego em tuas mãos, Senhor, e que o Senhor nos abençoe. Como eu estou orando aqui diante do Senhor, e se você também fizer dessa forma, você vai ser tremendamente abençoado. Talvez a Evinha, irmãos, que é só um exemplo, tá? Talvez, né, eu amo a Evinha, talvez, irmãos, ela nunca mude. Mas o que mudou? O Senhor me faz prosperar. Esse é o Deus vingador. Às vezes, aquele que cometeu, ele continua para a vida fora, nunca mude. Mas aquele que entrou, se entregou ao Senhor e pediu ao Senhor, esse Deus faz prosperar. Irmãos, isso é lindo, não é? Isso é maravilhoso e isso muda toda a nossa mente. Então é desses mansos que é o reino dos céus. É um manso que sabe das coisas. Não é um manso que recebe tudo e fica caladinho. Você vai lá nos pés do Senhor. E bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Mas essa justiça, irmãos, não é uma justiça, porque quando nós ouvimos a palavra justiça, dá a impressão que é uma coisa ruim, né? Foi necessária a justiça intervir. Não é disso. Não é dessa forma, ó. Aquele que busca a justiça de Deus. Ou seja, qual que é a justiça de Deus, irmãos? É aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Perdoar, amar, oferecer a face. É a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Andar a segunda milha. Esta é a justiça de Deus. É isso que nós devemos procurar. E também ele diz assim, olha, bem-aventurados os misericordiosos. Quem são esses misericordiosos? Às vezes a gente pensa assim, o misericordioso é aquele que não pode ver uma pessoa com necessidade e ele vai lá correndo e socorre. Às vezes nós pensamos assim, não pensamos? Mas sabe quem que é esse misericordioso? É aquele que chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu não tenho nada. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu reconheço que eu sou um pecador. E eu preciso 100% da tua graça sobre a minha vida. Esse é o misericordioso. Porque a vida dele é cheia da misericórdia do Senhor. Por que esse é o misericordioso? Porque aquele que acha que é bom, aquele que acha que tem mérito, ele não precisa de misericórdia. Concorda? Aquele que se acha bom, aquele que acha que ele tem mérito, ele não precisa da misericórdia. Então, o misericordioso aqui é aquele que reconhece que ele precisa do Senhor e que ele não merece nada. Tudo é pelo Senhor. E também misericordiosos, limpos de coração, porque verão a Deus.
Irmãos, esse limpo de coração aqui, você pensa numa situação. Naquela sociedade lá no tempo de Jesus, aqueles homens bem vestidos, né? Os reis bem vestidos, reis que além de reis eram sacerdotes. E aquele povo, aí o Senhor Jesus chega e diz assim, olha, tudo isso aí de vocês, né, pode ser importante para vocês, mas para mim são os limpos de coração. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo, no meu reino, não é o exterior. No meu reino, é do interior, é de dentro para fora. É isso que vale para mim. Irmãos, isso é um choque. Vocês concordam comigo que é um choque muito grande? Imagina os reis lá, e chega o Senhor Jesus falando desta forma, que bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração. Nossa, mas então, e agora, né? Esse povo bonito por fora, mas infelizmente o coração está longe do Senhor. Esse não é do reino. Não tem as características, né, do cidadão do reino. Aí eu coloquei ali que não são religiosos, né? O que é um religioso? Normalmente, né, uma pessoa religiosa é uma pessoa que tem uma vida dupla. O que é a vida dupla desta pessoa? Quando ela está aqui no meio, né, da congregação, ela tem um comportamento. Quando ela está com o irmão, ela tem um comportamento. Mas quando ela está só na sua casa, ou na família, ou se ela está num ambiente que ninguém a conheça, ela tem um outro comportamento. Este é um religioso. É um religioso que só está preocupado com o externo. E o Senhor Jesus, né, para ser cidadão do reino, para ter característica do cidadão do reino, melhor dizendo, para ter característica do cidadão do reino, você tem que ter um coração limpo. É fácil, irmãos? Essas características do reino é fácil? Ela é a contramão do mundo. É a contramão do mundo. Então erga sua mão assim. Nós já vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, gera em nós as características do teu reino. Nós desejamos exercer aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, gera no nosso espírito as características do reino. Amém. Irmãos, quando você estuda a palavra de Deus, é assim que funciona. Você vai lendo e você fica tão impactada e você já para e ora. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque você está estudando aqui e você fala, nossa, eu preciso dessas características. Eu preciso ter um coração limpo. Mas sem a graça ninguém consegue. É somente através da graça do Senhor. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, bem-aventurados pacificadores. Quem são os pacificadores? É no dia a dia. Não é você ter uma palavrinha bonita, não é você dar tapinha nas costas, não é isso. Os pacificadores, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você chega num lar e você descobre que o casal está se separando. Mas a Bíblia diz que você é um pacificador. O que você vai fazer? Você vai aconselhar aquele casal. Você vai, né, se a pessoa permitir, você vai pegar a palavra de Deus e você vai estudar com ela a respeito do casamento. Isso é um pacificador. Tinha uma situação de caos, mas chegou ali um cidadão do reino que tem a característica de pacificador. E ali ele vai levar a paz.
É o que nós temos aqui em Ariquemes, a gente tem o projeto, né, Casa de Paz, que é já um princípio. Se você é um pacificador, né, nós temos aí a oportunidade. Então, o pacificador, irmãos, ele não leva conversa. O pacificador, ele não leva fofoca adiante. O pacificador não empresta os seus ouvidos para fofoqueiros. Esse é um pacificador. O meu pai, né, que já está na glória, o meu pai, ele tinha um hábito marcante. Quando uma pessoa chegava em minha casa, na casa dos meus pais, melhor dizendo, e essa pessoa começava a falar mal de alguém, independente de quem fosse, o meu pai pedia licença, ele levantava, ele entrava no quarto e ele ia orar. Ele ajoelhava lá e orava. Ele falava, não, eu não quero isso dentro da minha casa. Eu não vou emprestar meu ouvido e nem a minha casa para alguém para falar mal de outros. Nós temos que buscar essas características, irmãos, no Senhor. E bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Irmãos, bem-aventurados os perseguidos, mas ele é bem claro que é por causa da justiça de Deus. Porque às vezes nós somos perseguidos porque nós somos chatos. Concordam? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu sou tão perseguido, eu estou sendo perseguida. Mas você está sendo perseguida pela justiça de Deus? Ou você está sendo perseguido porque você é um chato mesmo, você é uma chata, com perdão da palavra? É isso que nós temos que analisar. Porque nós temos, né, ele fala assim, bem-aventurados perseguidos por conta da justiça. Quem que é essa pessoa? É aquela pessoa que abriu mão do seu conforto. É a pessoa que abriu mão do conforto. Por exemplo, a pessoa que tem coragem de chegar nas redes sociais hoje, né, e dizer que ela não é a favor da ideologia de gênero. Imagina, uma pessoa chega, ela tem um prejuízo financeiro enorme, porque ela declarou que ela não é favorável a isso. O que essa pessoa fez? Ela abriu mão do seu conforto. É fácil, irmãos? Não é. Não é, nem um pouco. É fácil falar aqui, mas viver isso no dia a dia, somente através da graça do Senhor. E daí, irmãos, alguma pergunta? Tá tudo certo? Seguindo aqui, ele diz assim, olha só, ele diz que os discípulos são o sal da terra. Irmãos, o sal, né, isso é característica do cidadão do reino, viu? Tem que ser sal da terra. Mas vocês concordam comigo que o sal, além do sal dar sabor aos alimentos, o que mais o sal faz? Pode falar, gente, mais alto. Oi? O sal da sede, o que mais? Conserva. O sal conserva. Ou seja, o sal ele serve para purificar também, né? O sal ele conserva. Então, como é ser o sal da terra? A palavra que você leva, o evangelho que você leva, às vezes ele queima nas pessoas, certo? Por quê? Como assim, Marta? Olha, se você chega para uma pessoa que não perdoa e você diz a ela, o Senhor Jesus disse que nós devemos perdoar. Isso não queimou essa pessoa? Queimou. Porque se você deseja ser sal, eu quero ser sal, mas apenas para dar sabor, para deixar os alimentos, né, mais gostosos. Você vai falar do Senhor, mas você quer falar do Senhor para aqueles que não há necessidade de confronto. Sabe aquele evangelho sem cruz? Parece assim, né? Que você quer levar um evangelho que não queima. Mas o Senhor é bem claro, você é o sal da terra. Ou seja, tem horas que Deus vai te usar
para você levar a palavra que queima. Que é o exemplo que eu dei do perdão. Uma pessoa que não perdoa, você chega para ela e diz, o Evangelho diz que você deve perdoar. O Senhor Jesus diz, ou seja, está queimando. Mas também o Senhor Jesus vai te levar para você ser o sal da terra, para você dar sabor onde não tem sabor. Para você conservar. Certo, irmãos? E também ele diz que nós somos o quê? Luz do mundo. Irmãos, essa luz do mundo, ela é demonstrada. Isso aqui é demonstrada no nosso dia a dia, nos nossos atos. Por que cristianismo é relacionamento? Essa foi a frase que mais me chocou quando eu vim para o Senhor. Cristianismo é relacionamento. Porque é nos relacionamentos que as coisas vão surgir e você vai ter a oportunidade de ser sal e você vai ter a oportunidade de ser luz ali, certo? Porque nós já falamos muito sobre isso, ser luz onde tem luz, todo mundo é luz, né? Que diferença faz? Agora, você ser luz nas trevas. Se ele diz que nós somos luz, ele está dizendo assim, ó, você é luz. E onde que é o lugar da luz, irmãos? Na escuridão, nas trevas. Exatamente isso. Nós somos o sal da terra e nós somos luz. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que não conhecem Jesus, que ainda não são do reino. Para quê? Para levar a verdade do Senhor. Jesus não veio revogar a lei ou os profetas, mas Jesus veio para cumprir o que foi dito. Jesus cumpre nele toda a profecia. Toda a lei é cumprida no Senhor Jesus. E porque o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, agora em Jesus, prestem bem atenção, em Jesus nós podemos também. Mas sem Jesus, ninguém cumpre a lei. É impossível alguém cumprir toda a lei sem Jesus. Com Jesus já é muito difícil, né? Mas em Jesus, ele cumpriu toda a lei. E agora, com ele, nós estamos com ele. Por isso, nós podemos também cumprir. Se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. É forte, não é forte? Olha o que o Senhor está dizendo. Se a tua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, gente, o Senhor podia ter colocado alguém que não aí, né? Porque o padrão aí é alto. O padrão é alto porque os fariseus e os escribas, eles tinham na cabeça as mais de 600 leis que existiam. Eles tinham tudo isso na cabeça. E o Senhor Jesus chega para nós e diz assim, olha, se a tua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, você não entra no reino dos céus. Pergunta, como entrar no reino dos céus? Como? Como entrar no reino dos céus? Declarando a nossa total dependência nele. Totalmente dependente do Senhor Jesus. É a única forma, senão não tem como. Porque como é que essa justiça vai ser? Ninguém entra no reino dos céus por cumprir a lei. A nossa justiça é Cristo. A nossa justiça é Cristo. Não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando você ora, Deus olha, Ele não vê você, não se preocupe. Não se preocupe, Ele vê Cristo que está dentro de você. Então, essa justiça que Ele está falando, é a justiça do reino. Aquele que receber o Senhor Jesus, aquele que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que reconhecer que é um miserável
sem o Senhor, esse sim pode cumprir, porque ele está em Cristo. Cristo cumpriu, logo, se ele está em mim, por tabela, eu também cumpri, não é? Exatamente isso. Pode ser pequeno ou grande no reino dos céus. Irmãos, esse versículo 19 aqui é muito interessante, porque ele fala assim que... Deixa eu pegar aqui. Versículo 19 fala assim: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que ousa observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O interessante aqui, irmãos, é que ele não fala que essa pessoa não vai entrar no reino. Ele fala assim que ela é mínima no reino. Ele é pequeno no reino. Quem que é o pequeno no reino? Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, está ensinando errado, né? Será considerado mínimo no reino dos céus. Olha, que coisa, né? Será considerado pequeno no reino. Mas aquele que ensinar a palavra de Deus, com temor ao Senhor, né? Procurando fazer a vontade do Senhor, esse será grande no reino dos céus. Então, no reino nós temos pequeno, nós já vimos aqui que no início ali ele começou com multidão e com discípulos. Agora nós temos mais uma característica, né? Tem pequenos e tem grandes. Jesus propõe uma nova natureza. Ele diz assim: ouviram o que foi dito? Não mate. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão... Irmãos, aqui, qual era o problema na lei? A lei dizia: você não pode praticar o ato. Ou seja, você não pode ir lá e exercer, né? Matar a pessoa. Jesus vem e diz assim, né? Se você irá, você já cometeu o pecado. Ou seja, é tudo no seu interior. O reino trata do seu interior. Uma vez na célula, né? O Hamilton perguntou assim: você já matou alguém? Aí as pessoas levam, elas recebem assim como um choque, né? Nossa, como, né? Se eu matei alguém, imagina? Aí o Hamilton diz assim: mas você já olhou para alguém assim, passou pela tua cabeça assim, nossa, mas se aquela pessoa, se Deus levasse aquela pessoa, muita coisa seria resolvida? Já passou pela tua cabeça? Aí o Hamilton disse assim: pois é, o que o Senhor diz? Se você pensar, já cometeu. É, irmãos, é desse jeito. O reino é transparência. Não tem como ludibriar o reino. Corta o que te faz tropeçar, né? O Senhor diz, né, que se a tua mão direita, né, te faz tropeçar, a tua mão direita, normalmente a gente usa mais a mão direita, claro que tem exceções. Mas aquilo que você faz de melhor, se isso te faz tropeçar, para com isso. Porque não está agradando ao Senhor. Tá? Pensa nessas coisas. Nós estamos no Sermão do Monte, tá? Jesus condena a quebra de aliança, né? Quando ele fala do divórcio, que apesar, né, de estar na lei de Moisés, ele diz que isso não é o plano A do Senhor. O Senhor tem uma aliança. E alianças não devem ser quebradas. A aliança com o Senhor, a aliança do casamento, ela não deve ser quebrada. É isso que o Senhor está dizendo. E também ele fala que a tua palavra seja sim, sim e não, não. Olha a posição de quem é do reino. A tua palavra deve ser sim para aquilo que é sim, de acordo com a palavra de Deus. E a tua palavra deve ser não para aquilo que é não,
de acordo com a palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de posicionamento. Nós estamos vivendo um tempo agora de posicionamento. Quantas vezes nós precisamos hoje pensar, parar e pensar: não, o meu sim é para o Senhor. E o meu não é naquilo que é não no reino. Certo? Vamos levantar um pouquinho para vocês dar uma distraída? Bora? Bora lá. Coloca as mãos aqui na frente. Diz assim: Senhor, muito obrigada por ter mandado o Senhor Jesus. E por este motivo, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, neste momento, eu declaro que o meu sim é para Cristo. Amém. Está declarado. Pode sentar. E depois ele diz assim, irmãos, olha, viram, né, o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Irmãos, antes de estudar, por isso que é bom estudar, né? Quando eu ouvi essa palavra olho por olho, eu achava assim, nossa, como era difícil naquele tempo, que a lei dizia que tinha que ser olho por olho e dente por dente. Mas sabe o que acontece aqui, irmãos? Isto aqui era uma proteção. Sabe como é uma proteção? Por exemplo, alguém vinha e feria o meu olho. Eu perdi a visão. Daí, eu sou a vítima, o que eu quero fazer com o agressor? Vocês acham que eu queria chegar lá no agressor e ferir apenas o olho dele? Eu queria matá-lo, né? Então o Senhor diz, você não vai ir além da ofensa. Porque sempre a justiça própria, ela sempre é maior do que aquilo que a gente recebeu. Pode prestar atenção, a nossa natureza é terrível. A nossa natureza é assim. Se a colega aqui passar e pisar no meu pé, eu não me contento em chegar lá e dar uma pisada no pé dela. Eu faço questão de pisar no pé dela, olhar no olho dela e falar assim, ó, te pisei. Olha assim, tá vendo o que é a justiça própria? É desse jeitinho mesmo, isso é justiça própria. Isso é característica de quem não é característica do cidadão do reino. Então, quando existiu essa lei, quando eles criaram essa lei, o Senhor criou essa lei, lá era assim, era para proteção. Você cometeu um erro, você feriu o olho de alguém, então você vai ser punido, mas você vai ser punido exatamente naquilo que você praticou. A pessoa não vai ir além, ok? Não ir além, a vingança sempre é maior. Era uma proteção ao ofensor. Mas o Senhor Jesus vem e diz o quê? Eu digo para vocês que se alguém bater na sua face, você ofereça a outra. Não tem nada, você não pode se vingar, se a pessoa pisou no meu pé, eu não posso nem pisar no pé dela. É isso que o Senhor está dizendo. O que você tem que fazer? Ofereça o outro. Se ela pisou no meu pé direito, ofereça o outro. O que significa isso? Continue dando oportunidade àquela pessoa. Continue dando oportunidade àquela pessoa de ela conhecer o Senhor, de ela ter porque às vezes, irmão, a gente fala assim, conhecer o Senhor, mas às vezes são as pessoas do reino, né, que fazem isso conosco. Tem ou não tem? São as pessoas de casa. Então o que a gente faz? A gente ora e entrega ao Senhor. E ele também diz que nós devemos amar os inimigos e orar para os que nos perseguem. Olha só, amar os inimigos e orar para os que nos perseguem. E também sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Tem como ser perfeito, irmãos? Tem como alguém ser perfeito? Não, não tem. Humanamente é impossível ser perfeito. Nós só podemos ser perfeitos
quando nós estamos funcionando no propósito do Senhor. Porque esse perfeito aqui, irmãos, que ele está falando, não é o perfeito de Marta chega todo dia aqui às 14 horas. Marta, ela encerra no horário, ela não passa do horário. Não é dessa perfeição que o Senhor está falando. O Senhor está falando de uma perfeição. Você foi criado para um propósito. E você está funcionando no propósito que o Senhor te criou. Então, aqui você pode ser perfeito, como é perfeito o Pai de vocês. Sabe por quê? Porque se você está no propósito, quem é que faz? É o Senhor. Você só é o instrumento. Olha que coisa linda. Se você está no propósito, você pode ser perfeito, porque não é você que faz. É o Senhor que faz. E Ele é perfeito. Oh, glória a Deus, irmão. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor. Amém? O que vocês estão achando das bem-aventuranças do Sermão do Monte? Eu falei para vocês, né, a semana passada, que nós íamos sair daqui diferente. E em nome de Jesus nós vamos mesmo. Porque o Senhor tem um compromisso com a palavra dele. E nós temos orado, né, a palavra. Então, glória a Deus por tudo isso. Irmão, chegamos aqui no capítulo 6, tá? Chegamos no... Oi? Exatamente. É aquilo que o Senhor disse assim: se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, porque eles sabiam de tudo, eles conheciam. Então, assim, o Senhor diz, a gente não entra no reino dos céus. Eles não permitiam, né, ser transformado pelo Senhor. É isso que nós temos que buscar, essa transformação. Mas continuando aqui com o Sermão da Montanha, no capítulo 6, irmãos, nós vamos fazer o seguinte, mas você vai dar uma salva de palmas, mas muito forte. Só que essa salva de palmas não é para o Senhor, é para acordar teu vizinho. Então você vai bater no ouvido dele. Bora lá. Olha o irmãozinho lá do lado. Alguém bate palma aí do lado. Vamos bater todos nós, bater palma pro irmãozinho lá do lado? Vamos bater? Acorda, irmão. Que isso, meu irmão? Você está tendo a oportunidade, né, de aprender com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 6. Deixa eu fazer propaganda aqui pro Douglas. Tá? Vocês estão vendo? Ó, eu estou estudando com este material aqui, ó. Douglas Gonçalves, Mateus comentado por nós. Mateus comentado por nós. Então, assim, é o comentário de versículo por versículo de todos os evangelhos, dos 4. Eu estou com o livro de Mateus porque estou trabalhando Mateus. Só que quem vai comentar é você. Ele é em branco, ó. Ele é em branco. Você é que vai comentar todinho ele, tá? Mas é uma maravilha. É uma maravilha. Por que, Marta, que o teu não está arriscado aqui? O meu não está arriscado porque eu fiz aqui. Mas eu pretendo lançar tudo aqui. Maravilha? Então vamos lá. Por isso que o nome é Mateus. Eu estou falando de Mateus porque estou com Mateus. Mateus comentado por nós. Nós quem? Nós, né? Tá? Não é comentado pelo Douglas. Tá bom? Você vai fazer um assim? Um livro desse? Tá. Só que daí, deixa eu dar a dica aqui. Entra lá no YouTube e você procura lá. Ele comenta tudinho, viu? Ele comenta todos os evangelhos. Ele comenta Atos. Se eu não estou enganada, também tem Apocalipse comentado. Tem vários. Então vamos lá, continuando, irmãos, estudar. E aí aqui ele começa a falar de esmola, olha só. Ele vai falar da oferta, né? E aqui, ele diz assim, que aquilo que a sua mão faz, a outra mão não
fique sabendo, né? Ele fala das ofertas. Então, nós temos aqui a cultura do secreto. No reino de Deus, as coisas são em secreto. E ele diz assim, ele fala várias coisas, né? Porque o que acontecia naquele tempo lá de Jesus? As pessoas, elas davam ofertas e elas saíam contando. Elas saíam se vangloriando. Olha, hoje eu dei uma oferta. Então, o que aquela pessoa fazia? Ela usava o necessitado para se promover. O Senhor, né, abomina esse tipo de coisa. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós devemos ofertar, mas em secreto. O Pai que está no secreto é quem nos vê. E também nós conhecemos, né, muito conhecida aqui no capítulo 6, é a oração do Pai Nosso. Como não orar? Ele fala, né, o Senhor ensina a gente aqui como não orar. E ele diz, não ore como os hipócritas. Por quê? Eles fazem vãs repetições como os gentios. Então aqui nós já temos duas dicas. Nós não podemos orar como os hipócritas e nem podemos orar como os gentios, né? Aquele que ainda não. Por quê? Eles fazem vãs repetições. O que seriam essas repetições? Porque nós temos orientação do Senhor. Nós temos orientação do Senhor que nós devemos orar até Ele nos dar uma resposta. Temos ou não temos? Quem quer citar para mim um exemplo aí? E tem que ser rápido, porque nosso tempo aqui vale ouro. Nós temos que correr. Sabe aquela viúva que importunou o juiz? Ela é um exemplo. A viúva que importunou o juiz, o Senhor disse assim, ela foi lá, importunou. Ou seja, eu vou bater até eu receber uma resposta. Então, o que eu entendi do Senhor? Quando eu estou orando por algo, eu devo orar até receber uma resposta. Mas aqui, não era isso que os hipócritas faziam. Eles faziam vãs repetições. Eu não vou falar aqui não, mas sabe aquela coisa assim, você vai orar 100 vezes tal coisa. Se eu orar 300 vezes, repetir 300 vezes uma oração, Deus vai me ouvir. Não é isso. Não é isso. Por isso que ele chama de vãs repetições. Entenderam aí, gente? Exatamente. Sabe o que eu observo? Eu observo uma coisa. Quando eu estou orando com alguém e a pessoa está orando. A pessoa está orando, alguém chama ou acontece qualquer coisa. A pessoa simplesmente levanta e sai. Aí eu penso, nossa, ela não estava falando com o pai? Ela largou o pai ali, não pediu nem licença. Você faz isso com uma pessoa? Se eu estou conversando com a Márcia e eu preciso sair rápido, eu digo, Márcia, com licença que eu tenho que sair. E você está conversando com Deus. E alguém chama e a pessoa simplesmente ela levanta e sai. Eu fico pensando, e o Senhor que estava ali ouvindo ela? É ou não é, irmãos? Então, assim, são essas coisas aí, viu, Eva? Exatamente essas coisas. É um mecânico. Não está, né, envolvida com o Senhor. Tá, então entenderam a questão da repetição. Orar no secreto, por que nós devemos orar no secreto? Porque no secreto, você não precisa fingir quem você é. Certo? No secreto, você não precisa colocar as palavras, você não precisa de um arranjo na oração. Em público, às vezes, nós queremos, eu quero orar bonito, eu quero orar igual fulano, então fico cuidando das palavras. No secreto, você rasga o seu coração. No secreto, você diz assim, Senhor, o Senhor viu o que eu fiz hoje? Nossa, Deus, pisei na bola hoje. E das vezes aqui diante de vocês, talvez eu não faça isso, né? Então é isso que o Senhor está falando, por isso que nós precisamos do secreto.
E tem mais, ele diz assim, ore como um filho. Como que você vai orar como filho? Como que o filho fala com o pai? Filho chega diante de pai naturalmente. Naturalmente. Os seus filhos ensaiam para falar com vocês? Não. Minhas também não. Minhas filhas, eles têm para falar com vocês? Não. Minhas filhas me ligam de madrugada, me ligam a qualquer horário, eu estou no trabalho, elas não estão nem aí, elas ligam, né? Então assim, ele nos ensinou a orar como filho. Ele disse assim, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, você é meu filho. Você não precisa mais de um sacerdote para fazer a mediação entre um sacerdote humano. A mediação entre eu e você. Agora você tem Cristo. E tendo Cristo, agora sim, você pode me chamar de pai. E você pode falar diretamente. Ok? E aqui também ele fala da condição do perdão. Qual que é a condição do perdão? Se você não perdoar, eu também não. É cidadão do reino. Cidadão do reino. É fácil ser cidadão do reino? Nem um pouco. Nem um pouco. Então, eu sempre falo, né, que Jesus, o reino de Deus tem 3 fases. A primeira fase, Jesus veio implantar o reino. A segunda fase é a fase do desenvolvimento, é o que nós estamos vivendo. E a terceira fase qual é? Ele vai entregar o reino ao Pai. Ele vai entregar, vai chegar um dia que Jesus vai entregar o reino ao Pai. E ele diz também, irmãos, ele aborda que quando jejuar, ou seja, ele está dando o sermão do monte, ele não está dizendo assim, olha, se você jejuar, ele não diz isso, ele diz assim, quando jejuar. Então, para o Senhor Jesus, o jejum faz parte da vida do cidadão do reino. Por que você jejua? Eu jejuo porque eu quero, né, estar em consagração com o Senhor e também porque eu sou cidadão do reino, né? Eu quero, né, que o Senhor gere em mim as características do reino. E ele também fala que nós devemos ajuntar tesouros no céu, ou seja, aquelas brigas, as guerras que existiam naquele tempo lá de Jesus, pelo poder, o Senhor diz assim, não se preocupe com isso, vocês devem ajuntar tesouros no céu, tá? E também, ninguém pode servir a 2 senhores, quem você está servindo? Irmão, isso aqui é muito interessante, porque se eu perguntar assim, quem você serve? Quem que é o teu Senhor? É o Senhor Jesus ou é o dinheiro? Unânimes me dirão assim, o Senhor Jesus. Mas daí quando nós vamos para os detalhes, a gente é pego, viu? Você é pego e daí você quebra diante de Deus. O pastor Aloysio, ele dá um exemplo. Ele diz assim, uma das coisas que ele se arrepende é que ele não perguntou ao Senhor quantos filhos ele deveria ter. Ele decidiu ter, não sei se são 2 filhas, pela condição financeira. Então, quem é que você serviu nessa hora? O dinheiro. Porque se você decidiu ter 2 filhos pela condição financeira e você não perguntou ao Senhor, Senhor, quantos filhos o Senhor separou para mim? Porque se o Senhor separou para mim 2, 3 filhos, quem é que vai sustentar? É Ele, não foi Ele que separou? Então o pastor Aloysio dá exatamente este exemplo, que uma das coisas que ele, né, tem dentro dele é isso, que quando ele decidiu, ele não perguntou ao Senhor. E nós também fazemos isso. Por exemplo, em relação à faculdade. Qual foi a faculdade que você cursou? Você cursou a sua graduação porque você confiou no Senhor
Ou você cursou uma graduação que a sua condição financeira tinha condições de pagar? Quem é o teu Senhor aí? Irmãos, é desse jeitinho que nós estudamos. Porque quando nós falamos assim de maneira genérica, a quem você serve? Ao Senhor ou a Mamon? Todos vão dizer que é ao Senhor. Mas é no dia a dia. São nos pequenos, nas nossas decisões. Nossa, quem é que eu estou servindo? É um choque, não é, irmãos? É um choque tudo isso. É chocante, mas o reino de Deus é maravilhoso. Eu falei para vocês que a cultura do reino, ela é a contramão do mundo. Totalmente na contramão. Tá. Como vencer uma vida de preocupação? Ele fala a respeito disso, né? Como que você vai vencer isso? Sem viver preocupado, como pagar as contas, em que cidade eu vou morar, quantos filhos eu vou ter, com quem eu vou me casar. Será que meu casamento, né, tá seguro? Como que você vai vencer isso? Em Cristo. Em Cristo. Viva o dia de hoje. Viva como filho de Deus. Se você sabe que você tem um Pai, que é o Criador de todas as coisas, e foi Ele que te criou com um propósito, você acha que Ele não vai te dar condições? Aí quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, você acha que Ele não vai te dar condições para estudar? Você acha que Ele não vai te dar condições para você trabalhar? Você acha que Ele não vai te dar condições para resolver os problemas que surgem? Ele vai te dar todas as condições. Porque Ele é o teu Pai. E você decidiu confiar 100% nele. À medida que você usar... aqui nós acabou o capítulo 6, nós entramos no capítulo 7, tá? À medida que você usar, será usada contra você. É o que ele está dizendo, né? Veja como você trata as pessoas. Veja como você se comporta, porque é dessa forma que você vai ser tratado. Daí não adianta vir dizer assim, às vezes as pessoas falam assim, o Senhor está me provando. O Senhor está me provando. O Senhor está te provando? Presta atenção no que você disse. O Senhor disse ali, à medida que você usar, será usada contra você. Isso é perigoso, hein? Como tratar o pecado do irmão, quando ele fala lá do cisco no olho. Irmão, isso aqui é tão interessante, a palavra de Deus é toda assim, né? Pergunta, como que nós tratamos o pecado do nosso irmão? Normalmente, quando, né, isso é feio, mas infelizmente, na maioria das vezes é assim. Quando no meio, né, se descobre o pecado de um irmão, todos lançam pedradas. Pedrada no irmão, pedrada no irmão. E como que o Senhor Jesus disse que é para nós tratar o pecado do irmão? Como um cisco no meu olho. Como que eu trato, irmão, um cisco no meu olho? Com muito cuidado. Primeiro eu vou higienizar minhas mãos. Eu vou tomar muito cuidado para tirar esse cisco do meu olho. Muito cuidado. E o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, quando você vê alguém pecando, trate aquele pecado como você trata um cisco no seu olho. Olha isso, irmãos. Isso é a forma que eu devo tratar o pecado do meu irmão. Mas quando o pecado for referente a mim mesmo, o que ele diz? Como tratar com o meu pecado? Como uma trave no meu olho. Eu preciso tratar com o meu pecado como uma trave no olho. Mas o que nós fazemos? Nós tratamos o do irmão como uma trave e o nosso como um cisquinho. É totalmente o inverso.
Então erga sua mão assim, fazendo uma gentileza, e fala assim: Senhor Jesus, me perdoe pelas vezes que eu tratei o pecado do meu irmão como uma trave e tratei o meu pecado como um cisco. Me perdoa. Amém. Cidadãos do reino, característica do reino, tá? Essa é a característica do reino. Nós ainda estamos no Sermão da Montanha. Como tratar? Tá, oração, ele fala, né? Peça, busque e batam. Tá vendo só? Peçam, buscam e batam. Ou seja, você 100% dependente do Senhor. Até o Senhor dar a resposta. Irmãos, quando ele fala ali de buscar, só a palavrinha buscar, o que vem à sua mente? Se eu falo assim, Maria, eu posso buscar aí na sua casa o livro de Mateus? Exatamente. E eu preciso ter uma ação. Eu preciso sair. Eu preciso ir atrás. Tem que agir. O Senhor está dizendo ali, ó, o que vocês precisarem, peçam, né? Porque você vai pedir ao Senhor, é a palavra, primeiro é a palavra. Mas busque, ajam, faça aquilo que precisa ser feito. Né? Coloca o pé na água, lembra? E batam até o Senhor responder. E ele fala também da porta estreita e o caminho apertado que conduz para a vida. Qual é a porta estreita que ele fala aqui, irmãos? É o reino. É as características do reino. Às vezes a gente fala assim, nossa, é a porta larga que é cheia de pecado e não sei o quê. Mas o Senhor fala aqui, ó, a porta estreita e o caminho apertado. Por quê? São essas características do cidadão do reino. Tá? Uma pessoa é conhecida pelos frutos. Bons frutos é fazer a vontade do Pai. Os bons frutos que o Senhor fala é fazer a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Preste atenção. A vontade do meu Pai é quando eu ver um irmão pecando, eu tratar como um cisco. Ai, meu Deus, essa é a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que se alguém me ofender, eu ofereço a outra face. Tá? Tantas coisas, né? E aqui tem a construção do insensato. E quando ele fala da construção das duas casas, lembra? Ele fala assim, que um construiu na areia e o outro construiu na rocha. Mas o interessante é que quando, eu lembro que eu estudei isso aqui com o Hagai. E lá no Hagai, você vê assim, as duas casas, elas estão no mesmo terreno. Porque quando nós falamos aqui que uma casa foi construída na rocha e a outra casa foi construída na areia, dá a impressão que são lugares diferentes, mas não são. De acordo com o que o Senhor coloca, as casas, elas estão construídas uma ao lado da outra. Mas sabe qual que é a rocha, a diferença? Um chegou e construiu ali na superfície, na areia. O outro chegou, pesquisou, viu que tinha areia, então ele foi mais fundo. Ele foi mais fundo. E ele, por isso que ele construiu na rocha. Por isso que a casa é construída na rocha. Então, quem é que constrói a sua vida na rocha? Aquele que busca mais e mais do Senhor. Então, hoje à tarde, sábado, você está aqui. Você está buscando mais e mais do Senhor. E a sua vida está sendo construída na rocha. Então, quando você sair a semana que vem para vir para cá, você diz assim, eu vou lá cavar mais um pouco, porque eu quero construir na rocha, a rocha está lá embaixo. Eu não vou construir na areia, ok? E no capítulo 8, aqui encerrou o Sermão da Montanha.
encerramos aqui, né, o Sermão da Montanha. E o que ele diz ali, irmãos? Ele diz assim, ó, Jesus desce do monte. E o que o Senhor vê? Uma grande multidão o seguiram. E acontece um episódio aqui que todos vocês, né, já conhecem, que é a cura do leproso. Quando Jesus desce, acabou de dar esse sermão aqui, irmãos. Ele acabou de dar as leis do reino de Deus. Aí ele encontra o leproso. O leproso vai e adora o Senhor Jesus. Ou seja, o leproso reconheceu que ele era o Messias. Ele é o Messias. O que os estudiosos, né, do Pentateuco não reconheceram, esse leproso reconheceu. E aqui tem um detalhe muito importante. É assim, o leproso, se ele tocasse numa pessoa, ele não podia tocar, começa por aí. Ele não podia tocar na pessoa porque ele era impuro. Ele não podia nem se aproximar, é verdade. E quando ele fosse passando, ele chacoalhava assim e gritava, Leproso, se afastando. Exatamente, olha o que a Maria falou, a Maria lembrou. Exatamente isso, o leproso, ele não podia nem se aproximar de ninguém. Pior, ele poderia tocar em alguém. Por quê? Se ele tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria impura. Mas o Senhor Jesus encontra o leproso. E o que é que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus toca o leproso. E aqui é algo extraordinário, que se aplicado na nossa vida, muda todo o nosso comportamento relacional. Em todas as áreas. Quando o Senhor Jesus tocou no leproso, ao invés da impureza do leproso vir para ele, o que aconteceu? A pureza do Senhor Jesus passou para o leproso. E por isso o leproso foi curado. Agora trazendo isso para a nossa vida pessoal. Como, Marta? Como que funciona? Imagina eu vou me relacionando, né, com a Maria. É só um exemplo, irmãos. Aí eu descubro que a Maria é caloteira. Eu descubro que a Maria é caloteira. Aí eu digo assim, nossa, eu não vou mais andar com a Maria. A Maria é caloteira. O que é que o Senhor Jesus ensinou? O foco não é o que está no outro. O foco é o que está dentro de você. O foco é o que está dentro de você. E isso eu falo com muito amor no meu coração. Porque eu tenho 2 filhas. Então assim, o namorado da minha filha, eu tenho que ficar desesperada por quem ele é? Não, não tenho. Porque o que importa, o que o Senhor diz? É o que está dentro de você. O foco é o que está dentro de você, não é o que está dentro do outro. Não se preocupe com o que está dentro do outro. O Senhor já falou comigo isso aqui há muitos anos. Quando uma pessoa, né, eu estava discipulando ela, e aquela mulher começou a me sugar, e um dia eu falei assim, acho que essa mulher está me enrolando. Eu acho que essa mulher está abusando do amor que eu sinto por ela, acho que essa mulher vai até me enganar. Aí o Senhor falou comigo assim, o amor que protege não é o amor que vem do outro para você. O amor que te protege é o amor que está dentro de você pelo outro. Olha isso. Irmãos, isso é libertador, não é? Glória a Deus, irmãos. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maravilhoso. Aí o que acontece quando o Senhor te revela essas coisas? Você não tem mais medo. Ah, Marta, fulano é muito perigoso. O importante é o que está dentro de mim. Eu não tenho essa maldade que ele tem. Né? Eu não tenho essa maldade. O importante é o que está dentro de mim. Maior é o que está em nós. Glória a Deus. Tá. E daí também depois da cura do leproso, tem um centurião, né?
clamando pelo servo. Jesus diz que vai curá-lo. E o centurião reconhece que é indigno. Eu não mereço que você vá na minha casa. Irmãos, olha o que acontece aqui. Esse homem, neste tempo aí, ele já reconheceu a graça. Porque ele disse assim, eu não mereço. Eu não tenho mérito, né? Eu não mereço. Mas se o Senhor der uma ordem, o meu servo é curado. Tá? Eu não sou digno, mas o Senhor não é pelo quem eu sou, mas é pelo que tu és. Certo? Jesus diz, né? Tá. O centurião coloca a fé completamente na graça de Jesus. Então, irmãos, não é por merecimento. Nós temos que parar de achar assim, eu não vou pedir algo para Deus porque eu não mereço. Eu não vou orar por isso porque eu não estou preparada. Irmãos, nós não somos dignos de nada. Sabe quando que você começa a receber do Senhor? Nessa posição aqui, eu sou indigno. Você é indigno, meu filho? Eu sou digno. E agora eu vou fazer por você. Agora quando eu chego diante de Deus dizendo assim, Senhor, eu sou boazinha. Eu jejuo, eu faço curso de obreiro, eu não falto nas células, né? Aí nesse dia, você saiu da graça. Você tem que voltar para a graça, porque é tudo dele. Tá, a cura da sogra de Pedro, né? Aqui, nós já precisamos, né, fazer uma observação que se a sogra de Pedro foi curada, Pedro era casado. Aí cai por terra aquela história, né, de que Pedro teria sido o primeiro pai, né, primeiro papa, né, porque ele é casado. E o Senhor Jesus curou todos os que estavam doentes. Você vai vendo ali na sequência, né, após o Senhor Jesus descer da montanha, encerrar o sermão do monte, ele já vai exercendo aqui e já vai curando todo mundo ali. E aqui nós temos o custo de seguir Jesus. Teve uma lição na célula que falou sobre isso, né? Você já calculou o custo